Olá, sejam todos bem-vindos ao Implacil Talks, edição especial Mês das Mulheres. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para iniciar esse projeto maravilhoso. Meu nome é Rafaela Nigro, eu sou cirurgia dentista, especialista em gestão de negócios, trabalho com gestão e marketing para odontologia e é uma honra enorme estar aqui hoje com vocês para um projeto tão especial, que na verdade é um projeto antigo já da Implacil, né? Que a gente conseguiu tirar do papel agora, estamos super felizes nesse mês super especial. Para contextualizar, a Implacil é uma empresa que está no mercado odontológico há muito tempo, há mais de 40 anos. Ano passado, ela foi adquirida pelo Grupo Osten, mas ela acompanhou todas as mudanças que aconteceram nesse mercado odontológico nas últimas décadas, e não foram poucas mudanças, né? Hoje no Brasil, nós temos aproximadamente mais de 430 mil dentistas ativos. Agora acompanhe essa linha de raciocínio comigo. Desses 430 mil dentistas, por volta de 145 mil são especialistas, contando todas as especialidades. Dentre estes dentistas que são especialistas, 58% são mulheres. Se a lógica for a mesma para o número geral de cirurgiões dentistas no Brasil, isso significa que o nosso mercado brasileiro de odontologia é majoritariamente feminino. E foi justamente enxergando isso que surgiu a ideia desse projeto maravilhoso, que é um podcast especial com convidadas incríveis, temas incríveis, onde a gente criou esse espaço de um bate-papo leve, frutífero sobre temas relevantes para a construção da nossa carreira, posicionamento no mercado, inovações do mercado odontológico, comportamento do consumidor. E, para esse primeiro episódio, a gente já escolheu um tema que todo mundo ama, e eu também, que é a implantodontia dentro do fluxo digital. E assim, não poderia ter outros nomes para a gente chamar do que essas duas maravilhosas nossas convidadas, Bárbara Vidal e a doutora Kátia Albuquerque, que são experts no assunto, entendem muito de implantodontia, de prótese, de fluxo digital. A Bárbara, ela é doutora em nutrição pela Faculdade de São Camilo, ela estava contando aqui um pouco da história dela, ela vai também contar para vocês que ela fez uma transição de carreira de nutricionista, passou a trabalhar com prótese e entrou no fluxo digital lá no começo, depois ela vai contar essa história. E a doutora Kátia, ela é responsável pelo grupo de mulheres na implantodontia, ela é cirurgia dentista formada pela Universidade Mogi das Cruzes, especialista em implantodontia, mestranda em implantodontia pela Universidade Santo Amaro, criadora do Grupo Mulheres na Implantodontia, além de organizar diversos outros cursos na área de implantodontia e pequenas cirurgias. Muito obrigada, meninas, por aceitarem nosso convite, por estarem aqui hoje. É uma honra ter vocês aqui. A gente estava conversando lá fora, a gente já estava em um papo super bom. Vai ser a mesma coisa aqui ao vivo, tá? Obrigada. Vou pedir para que vocês contem um pouco da formação de vocês, da história, para o pessoal de casa também conhecer vocês. Vamos começar. Bom, vamos começar, doutora Kátia. Obrigada. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada Implacil, obrigada Lara, todos que me chamaram para esse projeto maravilhoso. Realmente a gente precisa dar voz às mulheres na odontologia como geral, mas nós que estamos ligados à implantodontia vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, sobre o papel da mulher na odontologia, na implantodontia, no fluxo digital. E deixa eu falar um pouquinho de mim. Meu nome é Kátia Albuquerque, eu sou dentista, implantodontista especialista e faço mestrado agora nessa área também. E uns 3 anos atrás eu tive um insight durante um congresso de montar o Grupo Mulheres na Implantodontia. Eu já vinha ouvindo algumas experiências de algumas mulheres, assim, como é que eu posso dizer? Situações que elas passaram em um ambiente predominantemente masculino, principalmente na implantodontia. A odontologia, no geral, tem muita mulher, mas a implantodontia ainda tem um pouquinho... É um ambiente ainda um pouquinho mais dominado pelos homens. E eu ouvi muito lamento, sabe, de mulher dentista falando assim, poxa vida, eu fui comentar um caso, o colega me menosprezou como se eu não soubesse, eu não quis ajudar. Então, eu ouvia muito essas conversas. E eu mesma passei por algumas situações durante a minha formação. E aí um dia num congresso eu ouvi uma palestrante falar alguma coisa nesse sentido. Eu falei, gente, a gente precisa unir essas mulheres. Elas precisam ter um lugar para se unir, para discutir caso clínico, para tirar suas dúvidas, sem serem julgadas, né? Então veio essa ideia do Grupo Mulheres na Implantodontia. Nós temos homens, inclusive, no grupo também, que também se sentem muito à vontade com a gente. E estamos todos ali, ninguém sabe mais do que ninguém. A gente está ali para aprender junto, a gente busca cursos, lives juntos, para estar sempre buscando excelência na nossa implantodontia. Maravilha.
E eu, Bárbara Vidal, sou protética hoje em dia, né? Mas já fui da área da nutrição e especialista em fluxo digital. A minha visão hoje, né, trabalhando nesse mundo, é que me conecta com mulheres maravilhosas, troco informações e me sinto totalmente confortável em estar com vocês discutindo vários assuntos que nós vamos levar ao longo do dia hoje. E hoje eu vejo o fluxo digital como um assunto atual, mas são 14 anos que eu já falo sobre ele. E agora, de 2020 para cá, que nós ouvimos mais, né? Estamos sendo procurados com mais força aí no mercado. Mas muito obrigada, Implacil, pelo convite e vamos lá fazer esse podcast maravilhoso. E você sabe que isso que você comentou, que você está há 14 anos já nessa área, e na época que eu fazia faculdade, a gente sempre escutava em aula assim, a odontologia digital não é o futuro, é o presente. Mas a verdade é que ela é um presente já há muito tempo. Ela veio para o foco mais agora, mas quando a gente pensa nos equipamentos, nos scanners, já tem várias gerações desses equipamentos, né? A gente já passou por muita coisa, já evoluiu muito para hoje chegar na facilidade que é no dia a dia clínico, né? Exato. E aí eu queria saber de vocês, que vocês têm muita experiência, tanto laboratorial como no clínico. Para vocês, quais são os 3 pilares básicos e fundamentais para estabelecer um fluxo digital pensando em implantodontia? São os 3 pilares. Fique à vontade, doutora. Para estabelecer o fluxo digital, assim, vamos dizer, depende muito do que o clínico quer para ele, do conhecimento que ele tem, porque é muito difícil falar assim, vamos estabelecer 3 pilares. Depende muito do momento que a pessoa está. A pessoa pode ter algum conhecimento já ou pode ter 0 conhecimento. E o que a gente vê muito, eu não sei se a Bárbara concorda comigo, como está nessa área de vendas, né? Muita gente chega e fala assim, eu quero entrar no fluxo digital, o que eu vou fazer? Aí começa a pesquisar, aí vai lá, scanner 60 mil, impressora 3 mil, vou comprar uma impressora. Aí a pessoa compra a impressora e fica com aquele negócio assim, olhando para ela no consultório, o que eu vou fazer com isso? Com a impressora da bancada. Sabe? Ou então compra o scanner, muita gente conta essa história para mim. Aí eu fui lá, comprei o scanner, mal sabia escanear, escaneava com muita dificuldade e acabou... Eu usava mais como câmera intraoral, entre aspas. Para dar diagnóstico numa primeira consulta. Mais ou menos, para impressionar o paciente. Aí acaba enjoando daquilo, porque não vê aquilo... Subutiliza, né? Isso. Não vê o potencial. Enfia na gaveta e larga lá. Eu sei de gente que ficou com o scanner engavetado 7, 8 anos. Meu Deus. Os compraram logo nas primeiras levas, né? Sim. Então, assim, você precisa de conhecimento primeiro. A doutora Evelyn Lacerda, ela fala muito isso. Ela fala assim, você primeiro tira o brevet, depois você compra o avião. Você primeiro tira a carta, depois você compra o carro. Então, não adianta fazer compras, né? Assim, às vezes sem poder e não ter retorno daquilo. Então, primeiro, adquirir o conhecimento, tem toda aquela curva de aprendizado para escaneamento, depois a parte de desenho. Se você não quer desenhar, você vai terceirizar. Até escanear você não precisa, você pode contratar um scan service, um scan center, e depois... Mas você tem que estabelecer o que você quer para sua vida. Para entender, você tem que ter algum conhecimento a respeito do assunto. Então, assim, conhecimento, depois... começar aos poucos adquirindo os produtos de acordo com o que você tem de realidade no seu consultório, o volume, fluxo de trabalho, para ver se você precisa comprar um scanner, para ver se você precisa comprar uma impressora, se você vai terceirizar tudo isso. Então, assim, é difícil chegar e falar assim, você precisa ter isso e aquilo para você estabelecer o fluxo digital no seu consultório. É uma construção, né? A partir da tua realidade. Legal. E somando ao comentário e essas questões que a doutora colocou, eu trabalho nessa parte comercial e nós olhamos muito exatamente para esse cenário. Quero digitalizar a minha clínica, compro a impressora, compro a fresadora, compro o scanner, passa-se um mês, não se usou 1/3 daquilo que ele achou que ia usar. Então, eu digo que tem uma falha de comunicação, né? Que é... Você precisa primeiro digitalizar a sua clínica. Qual que é esse conceito? Sua clínica está no Google? Sua clínica tem Instagram? Você tem um time para atender, né, na parte de mídia, divulgação? Como que está a sua comunicação interna? Inclusive, eu tenho um case de sucesso com um cliente que queria comprar um scanner
E quando eu cheguei na clínica dele, me deparei com um arquivo morto, uma secretária ainda com telefone fixo. E aí eu falei para ele, calma. Primeiro você precisa digitalizar a sua clínica. Primeiro os seus pacientes precisam entender que você está transformando o atendimento. Porque também seu paciente não... Às vezes você compra um scanner e não está coerente com o restante da clínica. Exato. E o paciente não enxerga o valor daquele equipamento. Porque Exato. quando você faz um investimento no consultório, naturalmente aumenta os seus custos, você tem que ter retorno, aumenta o valor percebido daquela consulta, aumenta o preço, né? Uhum. E se o paciente não percebe, ele não vai aceitar aquele novo preço. Não agrega. E às vezes pode perder o paciente, mesmo tendo feito uma melhoria. Exatamente. Total Tipo assim, a gente fala assim, ai, meu dentista resolveu comprar uns negócios lá diferentes e não tá cobrando caro demais, tá metido. Eu já mesmo. Já ouvi isso. Ficou metido, comprou scanner, sei lá o que é aquilo, um negocinho, uma câmera, agora tá cobrando Do mais. outro jeito funcionava. Se o Exato. paciente... eu acho que também vai muito dessa parte de conhecimento. De que... Agregando os dois, na verdade, né? O conhecimento, o dentista tem que saber, tecnicamente, e também como passar este conhecimento para o paciente. Exato. De forma a agregar valor na consulta e ser coerente com o restante da clínica. Exato. Né? Eu brinco com todo mundo que ninguém aqui acorda... Gostaria, mas eu acho que nenhum cliente aqui acorda falando assim, e hoje eu vou comprar um scanner. Do mesmo jeito que nenhum paciente acorda e fala, que vontade, o dentista que me deu hoje. Então nós temos que parar, calcular, pesquisar. E infelizmente a parte comercial te atende comercialmente, né? Que é um dos quês de mudança hoje dentro da Invista e Dexis, que é esse conceito, vamos dar a consultoria. Uhum. Então, isso é o diferente. Você precisa de um scanner, então vamos lá. Deixa eu pensar, qual que é o próximo passo? Não é só a compra, né? Então, querendo ou não, eu sou responsável junto com o meu time também por essa parte, né? Uhum. O quanto que você vai absorver de informação e o quanto você está preparado para receber um scanner. Porque senão a gente se depara com o cliente. Hoje mesmo eu recebi uma informação que o cliente está com o scanner parado há 1 ano. E aí eu perguntei o porquê. E ele falou, porque eu não consegui parar meu dia a dia para aprender sobre o scanner. E no caso, se quem estiver nos ouvindo, se você tiver com o seu scanner parado, o que vocês sugerem para essas pessoas, por onde elas começam a buscar conhecimento? Porque imagino eu que a pessoa que já tem o scanner e o scanner tá parado, ou a pessoa que está começando do zero, por onde elas começam a buscar esse conhecimento? E até mesmo, às vezes, será que é pelo scanner que elas vão iniciar? Porque quando a gente fala de fluxo digital na odontologia, na implantodontia, é uma cadeia de equipamentos, de possibilidades, de programas. Então, o que envolve esse fluxo como um todo na implantodontia e por onde eu posso começar? Me formei ou estou com o scanner parado? O que eu faço? Na parte da indústria, todas as empresas têm a área de treinamento para capacitar os dentistas a usarem o scanner. E scanner não é substituto de moldagem, eu sempre falo isso. Isso foi um conceito do passado. Hoje nós temos o scanner como ferramenta para iniciar a conversa com o paciente. Então nós temos que parar de falar do scanner só para moldar. Porque a partir do primeiro escaneamento eu já tenho um histórico. E desse primeiro escaneamento eu começo a fazer outros tipos de trabalho, sem ter que escanear novamente. Então, só recortando. E aí, nós damos essa capacitação. Nós ensinamos a escanear, nós ensinamos a como comunicar com o laboratório, verificar se está bem escaneado. Muita gente não soma valor a esse treinamento, mas eu digo que ele é passar a primeira marcha, sabe? Então, coloco a primeira, a segunda, e depois engato a terceira, e assim eu vou. Mas esse primeiro passo é essencial, que é estar credenciado com a empresa que você adquiriu o scanner. Ou está com o scanner. Até porque cada scanner tem uma manha diferente de escanear, né? Eu me deparo muito com essas informações, principalmente sendo a consultora técnica, que é assim, não, mas eu já escaneei com tal scanner, esse daqui é a mesma coisa. Não.
Para cada scanner, uma técnica. Isso é muito importante. Então, cada empresa tem uma técnica para ensinar. Claro que ao longo do tempo você vai poder usufruir de novas técnicas, né? Mas o inicial precisa ser respeitado. E para quem está com o scanner parado, se for um Dexis, por favor, me acione. É verdade. E aí, tendo essas informações iniciais da empresa do scanner que a pessoa usa, ela vai buscar outros cursos livres aí de técnica, uma técnica diferente de escaneamento, ou um curso de desenho, ou de impressão, e assim vai. Então, tudo está baseado no conhecimento mesmo. Eu vou falar por mim. Meu TCC da especialização foi uma comparação de caso clínico entre moldagem convencional e a coro feito no fluxo digital. Então, é muito legal. A pessoa que está com o scanner parado na gaveta, às vezes não se deu conta do quanto ela economiza em tempo de trabalho. Uma coroa no fluxo convencional pode levar 3, 4 consultas, no fluxo digital leva 2. Uma para escanear e uma para entregar. E o ajuste oclusal é tudo muito mínimo, né? Às vezes nem precisa fazer. Então, precisa colocar esse scanner para jogo, porque é o futuro chegou aí, não vai mudar, né? Não tem como voltar atrás na tecnologia. Principalmente os novos que estão começando agora. Minha filha está fazendo odontologia, eu falo para ela, você vai moldar sim, você vai precisar moldar sim. Os princípios biológicos, é que nem saber, cirurgia. Vou fazer cirurgia guiada, vou fazer... Mas tem que saber operar a mão livre. Você precisa saber o princípio biológico, porque biologia não mudou. Exatamente. A tecnologia evoluiu, o ser humano é o mesmo já tem um tempinho, né? Então, a gente sempre, os princípios são sempre os mesmos. Daqui para frente é isso daí. Isso vai crescer cada vez mais, a gente vai estar cada vez mais imerso nesse mundo digital mesmo. Então, parou de estudar, parou de procurar, vai ficando para trás. Exato. Daqui a pouco vai chegar um ponto que o paciente vai falar assim, poxa, mas o dentista lá do meu colega tem escaneio, você vai moldar ainda? Poxa, mas é tudo tão rapidinho lá. Porque o paciente, ele mesmo já está imerso nesse mundo digital. É celular, é aplicativo, é tudo muito mais rápido, né? E outra coisa, a gente se acostuma fácil com coisa boa, né? O paciente passou por uma experiência que ele achou melhor, ele não vai querer voltar atrás. É que nem hoje tem aquele equipamento que faz limpeza. Quem fez limpeza com aquele equipamento não quer fazer a limpeza convencional. De outro jeito, é verdade. Então, procura, às vezes, troca de dentista só porque o dentista não tem aquele equipamento. Está acontecendo. Justamente porque uma das grandes mudanças que aconteceu no mercado foi a mudança do perfil do consumidor. Exato. Hoje, o paciente ele já vem com muito mais informação, de outros profissionais. Hoje, com as redes sociais, tem paciente que já vem até com diagnóstico, né? Praticamente. O meu primeiro caso que eu fiz totalmente no fluxo digital foi muito engraçado. Eu fiz uma postagem, eu chamei um scan... Não, foi durante a construção do meu TCC, eu postei algumas imagens eu escaneando. Aí uma senhora jogou no Google, queria um dentista no bairro perto dela, que fizesse prótese no fluxo digital. Eu não sei como é que ela chegou nessa informação. E viu alguns vídeos meus no Google. Ela marcou consulta, chegou pra mim e falou assim, olha, eu quero fazer uma prótese assim, assim, assim. Só que é o seguinte, você não vai pôr aquela massinha na minha boca, não. Você vai fazer igual você fez naquele vídeo lá, você vai me escanear, né? Aí eu não tinha scanner ainda. Eu tava usando, tipo, o Scan Center, o scanner da escola onde eu tava fazendo a especialização. Aí eu, tá bom, tem certeza? Ela, não, você não vai pôr aquela massinha na minha boca. Eu, tá legal. Aí chamei o Scan Center, a gente escaneou, fez tudo no fluxo digital. Essa mulher me ama de paixão até hoje. Fidelizou a paciente? Fidelizou a paciente? Fidelizou, já tá há 4 anos e ela me manda um monte de gente. Olha que por coisa conta boa. disso. Aí eu falei, não, vou ter que providenciar um scanner, né? Porque... e querendo ou não, vai de boca em boca, né? Quem está com o scanner parado ou pensando em scanner, num podcast anterior, eu fiz a abordagem de a gente precisa pensar um pouquinho mais além da cadeira, né? O nosso paciente está consumindo tecnologia, como a doutora falou. O nosso paciente paga através de um escaneamento. O nosso paciente, ele está, querendo ou não, atrás de tecnologia. Sim. Eu cheguei, semana passada eu fui numa clínica que eu fui atendida por uma secretária online. Eu achei aquilo surreal. Hoje tem inteligência artificial que responde a um robô. Exato. Eu falei, nossa. E assim, a clínica maravilhosa. E aí o doutor falou, Bárbara, eu acho que o meu próximo passo é um scanner e eu te chamei para você fazer uma avaliação junto comigo do espaço que eu tenho, se comporta o que eu estou planejando,
E aí eu quero o scanner, depois eu sei que tem algo a mais para me comprar, mas eu quero que você me dê os próximos passos. Então, eu achei isso sensacional. Ele já está na tecnologia e ele quer agregar mais. Então, o scanner não é uma varinha mágica. O scanner, ele carrega consigo, sim, as suas facilidades, mas eu preciso também entender como usá-lo da melhor forma possível, senão ele vai ficar engavetado. É verdade. E pensando na prática clínica da implantodontia, eu quero ter um caso no fluxo digital, mas eu não tenho scanner, eu não tenho clínica, às vezes, eu alugo uma sala no consultório de alguém. O que eu posso fazer para ter um caso no digital? Para fazer uma cirurgia guiada? Quais são os passos? É possível que eu possa entrar e oferecer essas possibilidades como um todo, no processo inteiro para o meu paciente, que eu agregue esse valor, mesmo sem eu ter um consultório próprio, mesmo sem eu ter, no momento, verba para aplicar todas essas tecnologias? Como que funciona isso? A doutora já deu uma boa resposta. Então, você consegue fazer tudo isso sem ter equipamento nenhum, praticamente. Você já começa pedindo uma tomografia num formato DICOM que você vai abrir num software e vai fazer um planejamento digital. Aí você vai pegar esse planejamento, você vai fazer, ou você vai mandar para um planning center fazer uma guia, e aí você vai fazer a cirurgia guiada, ou se você for fazer a cirurgia à mão livre, você já está com o seu planejamento feito, você vai para a cirurgia já preparado. Fez, beleza. Vai escanear, você não tem um scanner, chama um scan center, um scan service, um colega que tem um scanner que se dispõe aí ao consultório para escanear, você tem aquele arquivo em STL, você vai mandar para o laboratório para fazer a sua coroa, a sua prótese, ou seja lá qual for o trabalho. E você vai receber aquele trabalho do consultório e entregar para o teu paciente. Você não comprou equipamento nenhum. Você só usou o serviço terceirizado o tempo todo. Então, é possível, sim. A pessoa fala assim, não, estou muito velha para isso, já tenho 40 anos de odontologia. Gente, é só querer. E os pacientes ficam encantados com isso. O feedback deles depois é muito legal. Fala, poxa, foi tudo muito rápido, muito... Eles percebem, né, a tecnologia funcionando, é tudo muito legal. Então, dá sim. Você tendo os equipamentos ou não, você consegue entrar no fluxo digital com muita facilidade. E lá no seu consultório, quando você faz um planejamento de uma cirurgia guiada, Sim. Você que desenha o guia ou você terceiriza? Não, eu terceirizo. Terceiriza? Assim, eu ainda pretendo fazer alguns cursos, já fiz curso de desenho, mas eu percebi que não é muito pra mim. Eu não tenho muita paciência, demanda muito tempo. Você tem que perder o tempo que eu perco ali desenhando, ou minha filha vai por esse caminho para fazer por mim, ou então, enquanto eu não tenho, eu mando pro Planning Center. Eu escaneio, mando pro Planning Center, ele me manda tudo prontinho, tranquilo, rápido. Do dia pro outro tá pronto. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que tudo na odontologia toma tempo. Sim. Tempo é dinheiro. Você tem que escolher o que você quer fazer, né? Hora clínica, né? O tempo do consultório parado, um equipo parado, tá custando. Então, talvez esse tempo que você fica desenhando, você tem que cobrar do paciente na precificação depois. Então. Será que o tempo que você gasta desenhando é mais caro ou mais barato do que o que você terceiriza? Exato. Então, é uma relação de custo-benefício que a gente tem que fazer. Isso que você falou dos dentistas que já estão há 40 anos no mercado, esses profissionais, eles já têm muita experiência. Então, eles fazem, por exemplo, uma moldagem para prótese sobre implante de protocolo, eles fazem com certa facilidade. Né? Às vezes não precisa repetir, eles entendem muito bem. E às vezes eles têm resistência justamente por isso. Fiz a vida inteira assim, fiz a minha carreira com isso, não preciso passar por uma curva de aprendizado nova, passar por isso. Mas a questão é que hoje o perfil de consumo de todas as empresas é foco no consumidor, foco no paciente, foco no cliente. Então a gente tem que entender que como dentistas nós somos empresas também. Então a gente também tem que seguir essa lógica, né? Exato. Nos cursos que eu organizo, sabe o que eu tenho percebido? Tem vindo muita gente, assim, já com 50, 60 e poucos anos de idade, com mais de 30 anos de formado, que inicialmente estavam resistentes a entrar no fluxo digital. Não sei se isso é para mim, não sei, eu acho que eu não tenho mais tempo para isso. Quando vem e faz o curso de introdução ao fluxo digital, eles saem maravilhados. Nossa, ganhei um ânimo novo, um fôlego novo, vontade de, sabe? Até aquela vontade de trabalhar que já estava meio que caindo, renasceu, sabe? Isso é muito bonitinho. Isso muito aconteceu legal. com meu pai. Meu pai é dentista, ele tem mais de 40 anos de formado, professor de implante, tudo, e há uns
já tem um tempo. Logo que a Ciruna foi vender o Serec, ele comprou. E ele falou, renovou a carreira. Deu um ânimo que ele disse que já tinha perdido. E ele ama. Um novo desafio, né? E outra, que você falou, vou fazer uma coroa. Fluxo convencional, uns 4 consultas. Fluxo digital, 2 consultas. Chairside, 3 horas. O paciente pode ficar na recepção lendo uma revista e a coroa trabalhando, fazendo uma reunião online. Uhum. Ou seja, o fluxo digital, pensando em quem tem clínica e quer investir. Tem um custo? Tem um custo, como qualquer investimento. Mas tem um retorno, e um retorno, às vezes, por um primeiro momento intangível, que é o seguinte, o tempo que você economiza. Porque é o que eu falei, tempo custa muito. Hoje, quando a gente pensa no custo de uma clínica, o custo maior é o operacional. É de fazer aquilo funcionar. Manter uma clínica é muito caro. Então, você economizar esse tempo entregando mais qualidade, né? Porque no digital você tem muito mais precisão. Muito. Entregando mais qualidade, entregando experiência para o paciente, agregando valor, você pode atender mais, cobrando mais. Ou seja, aumentar a sua margem de lucro de uma forma muito estratégica de se trabalhar. Por mais que você tenha experiência no convencional. E é o que você disse, eu gostei disso. Eu nunca tinha ouvido que o scanner, ele não substitui a moldagem. Tem caso que, às vezes, tem que fazer moldagem. Sim. E tá tudo bem, né? Esse conceito foi criado no passado e digo que foi até um chamariz. Uma forma de vender mais, né? Uma forma de vender mais. Mas, hoje, nós temos total esse cuidado porque tem caso que ainda vai ter que ser moldado. E tudo bem, falar a verdade para o cliente, para quem está comprando. Porque no passado eu vi muito dentistas sendo iludidos, jogando tudo fora e o novo mundo digital. E deparar com determinada situação que ele, poxa, mas isso daqui eu vou precisar moldar e ninguém me falou. Então, ser muito cuidadoso. Mas um dentista que só quer moldar, o dentista pode não querer escanear nunca na vida dele. Sim. Nem chamando scan service. Ele pode moldar e esse modelo, ele vai ser escaneado pelo laboratório. Ele já está no fluxo digital de alguma forma também. Entendeu? Você quer usar componentes relacionados ao fluxo digital, um T-Base, você quer fazer uma coroa de zircônio sobre um T-Base e não quer escanear? Beleza, você vai moldar e o teu laboratório vai fazer essa parte. Então, você está no fluxo digital também. Às vezes nem sabendo, né? Nem sabendo, porque hoje os laboratórios, eles estão absorvendo o digital. Hoje todos os laboratórios que eu visitei de 2024 até 2025, tinha um scanner de bancada, uma fresadora e uma impressora. E você estava contando agora que você estava tomando um cafezinho antes de começar, que a gente não é de ferro, né? Você estava contando um pouco da sua história. Quando você foi fazer transição de carreira, há 14 anos atrás, não tinha esses laboratórios. Hoje, praticamente todos os laboratórios estão no digital. Na época que você começou, não tinha. Conta um pouco, repete a história que você estava falando lá pra gente, que eu amei. Não tínhamos laboratórios, né, de fluxo digital. E aquela história, né, que eu contei lá fora para vocês. Sentar numa bancada, eu sou uma pessoa muito vaidosa, adoro unha bem feita, cabelo, maquiagem. E aquilo me incomodou um pouco e me assustou. E eu não tinha a terceira chance para mudar de carreira. E aí eu comecei a pesquisar sobre fluxo digital e o que podia ser feito. E eu me deparei com um laboratório que na época não tinha um WhatsApp, viu, galera? Liguei, pedi para visitar, visitei e quando visitei eu me ofereci para trabalhar de graça. Porque eu fiquei encantada com aquilo. Então, quando eu me deparei com um laboratório que já trabalhava, ele era o terceiro laboratório digital no Brasil. Isso estava aqui em São Paulo? Estava aqui em São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de entrar naquele momento que escaneava-se com o pacificador. Ai, dá até arrepio. Se a curva de aprendizado hoje não se compara à ascendência da curva que era no passado, né? Tanto que eu digo, para quem está entrando agora no fluxo digital, vocês estão entrando num momento maravilhoso. No momento onde tem informação, tem gente usando. Tem várias opções de um mesmo equipamento. Exato. Que cada as pessoas às vezes têm... É gosto, né? É gosto, é perfil. Mas no passado, era 2, 3 marcas
um modelo de scanner e suas limitações. E aí não tinha quem dava o suporte. E como eu tenho esse perfil um pouquinho, mas é bem pouquinho comunicativa, eu nunca consegui ficar muito tempo parada num computador desenhando. E sempre falando com o dentista, ajudando, orientando sobre escaneamento, que era com a antiga Blucan. E nesse momento, o proprietário do laboratório falou, Bárbara, vai para frente, linha de frente, vai nesses dentistas que compraram um scanner e não está conseguindo utilizar, porque isso está nos afetando aqui. Chega a um escaneamento pior do que uma moldagem. Não é para acontecer isso. Justamente então, porque os princípios são os mesmos. Exato. Você tem que afastar a gengiva, o término do preparo tem que estar muito bem feito, de qualquer forma, né? Exato. O scanner não vai fazer mágica. E naquela época nós somamos, né, clínico com a parte técnica. E acompanhando os meus dentistas, que ainda são amigos daquela época, hoje nós olhamos e falamos assim, uau, nós vencemos. Então, essa minha história de procurar um laboratório digital há 14 anos atrás foi uma aventura. E vocês têm duas características em comum, que as duas foram atrás, vocês são meio empreendedoras, mesmo dentro de uma empresa, vocês têm essa visão de procurar algo a mais, essa curiosidade, né? Sim. Curiosidade, acho que a palavra é essa, né? Que eu acho que isso é uma mensagem legal pra gente passar pro pessoal que tá ouvindo, que para não se contentar, né? Às vezes falar, eu ainda não tenho consultório, às vezes eu ainda não tenho o dinheiro para investir em uma tecnologia, mas tem muitas possibilidades de a gente aplicar o digital. Basta a gente ir atrás, ter curiosidade de pesquisar, né? De ter muita coisa. E acredito, isso que você falou faz 14 anos. 14 anos não é nada. Se a gente for parar para pensar, implante é uma coisa muito nova. Os primeiros cursos de implantodontia aqui no Brasil tem quanto tempo? Você está formada há quanto tempo, Kátia? 27 anos. 27 anos. Meu pai estava formado há 40 e poucos anos. Ele fez um dos primeiros cursos de implantodontia aqui no Brasil. Ele conheceu o Branemark. Olha só. Então, é muito pouco tempo para a quantidade de evolução que teve, né? Mas a questão dos princípios biológicos é fundamental. Imagina uma coisa que me preocupa, que eu vejo. Mas na minha geração, agora tudo é cirurgia guiada. É fácil fazer implante. Mas já aconteceu com você, de algum caso, de você planejou, fez o guia, na hora que abriu o retalho, por exemplo, não estava do jeito que você estava esperando através da radiografia, do planejamento. Já aconteceu? Graças a Deus comigo, não. Graças a Deus, não. Porque eu entendi logo desde o começo de que cirurgia guiada não é para qualquer e todo caso. Né? Tem cirurgia que você tem que fazer aberta, mão livre. Ou tem cirurgia que você vai fazer guiada e você vai abrir, se for muito limítrofe, conferir se aquilo tudo tal que você vai ter que abrir. Então, nem todo caso vai ser flapless ou guiada. Uma coisa que você não pode prometer para o paciente é que vai ser fechada. Não vender a cirurgia como, olha, não tem retalho, não tem sutura. Porque pode acontecer de ter que abrir. Então, graças a Deus ainda não aconteceu, não. Mas pode acontecer. E quais são os casos que você enxerga como esse aqui eu não vou nem tentar fazer guiada? Ou esse eu me sinto segura, é um caso redondo para fazer guiada? E qual... Tecnicamente falando de questões de diagnóstico. Olha, ao contrário do que muita gente pensa, a pessoa vê a tomografia e vê, não tem osso. Não tem osso, é mínimo, é limítrofe. Eu vou fazer guiada. Pior coisa. A cirurgia guiada é para caso que tem osso. Para caso redondo, né? Não redondo, tem osso, tem que criar osso. Tem que ter osso, porque se você não tem, a chance de você... Se acontecer qualquer movimentação do guia, se você não tiver experiência mesmo na guiada... e tem gente que eu conheço que faz guiada sem fazer um único credenciamento. Isso existe. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Façam um curso de credenciamento, por favor. Porque eu já vi gente operar sem curso de credenciamento e dá errado. Não sabe... tem detalhes mínimos. Até o jeito que você anestesia, se você deixar aquela gengiva baulada, o guia já vai mudar de posição. E isso pode ser crucial e você perder uma cirurgia por conta disso. E é muito engraçado isso, porque as coisas simples, elas são simples por um motivo, porque tem muito conhecimento por trás, né? Exatamente. Então não é, vou fazer um guia ou vou pedir um guia pro laboratório e eu descubro aqui no meu kit cirúrgico de cirurgia guiada como é que eu faço na hora. Não dá. Não pode ser assim, né? Não dá. E quando não tem osso...
São os casos mais limítrofes quando a gente está pensando em instalação de implante, né? Você pode usar o guia para te dar um norte, mas você vai ter que abrir e tem que saber o que você está fazendo. Para realmente levar esse caso até o final, ok. Principalmente nesses casos de pouco osso, de ancoragens ósseas, coisas que você não tem mesmo, né? Já teve toda aquela reabsorção. Aí a pessoa fala, não, legal, eu faço um guia aqui, vai dar tudo certo. Não é bem assim, não é bem assim. E quando você está fazendo um implante imediato, você costuma fazer guiado ou não? A maioria, a grande maioria, eu faço a mão livre. A mão livre. Guia, assim, em poucos casos. Eu gosto de rebater, de ver o que eu estou fazendo. Agora, quando não pode, por questões assim, se eu fizer um rebatimento, eu vou ter uma perda óssea maior, alguma exposição, aí eu vou para guiada. Mas eu amo fazer implante imediato, faço muito. E na maioria das vezes eu faço ainda a mão livre. Eu gosto mesmo. Mas é questão minha, né? Sim. Meu mesmo. E a busca do conhecimento sempre, né? Sempre. Ai, como é gostoso, né? Aprendendo, estudando. Eu falo que eu sou ratinho de curso. Eu não posso ver um que eu tô lá. Somos duas. Adoro. Na nossa área, precisa disso. Precisa. As coisas mudam muito rápido. Os conceitos. Então, nós não podemos falar, aprendi assim, vou morrer com isso. Não, eu aprendi a escanear de um jeito. Hoje eu já tenho... é completamente diferente. Totalmente, estratégia diferente. E aí a pessoa fala assim, quando me vê escanear, mas você escaneia muito rápido. Opa, tem anos de conhecimento. Então, eu falo que scanner não é tirar da base e colocar na boca do paciente. Tem que avaliar, assim como você vai fazer a moldagem, você não olha o tamanho do arco, você não imagina... Testa moldeirante. Testa moldeirantes. Imagina, dependendo da situação ali, eu vou começar pelo superior, inferior. Para que lado eu começo? Será que agora é o momento de fazer o escaneamento? Então, o scanner não é a solução 100% dentro de uma clínica. Ele não invalida a sua posição perante ao paciente. Então, é buscar esse conhecimento. Porque só tirar o scanner da bancada da base e colocar na boca do paciente é fácil. Mas aí você vai se deparar com paciente que saliva muito. Então, se o paciente está salivando muito, qual que é a minha estratégia? Começo pelo superior. No inferior, o nosso scanner aguenta. Ele tolera escaneamento sentado. Será que se eu posicionar numa outra posição na cadeira, vai ficar melhor esse escaneamento? Vai. Agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Porque você vai bastante no consultório dos dentistas para dar esse treinamento. Quais dicas clínicas, como essa? Se o paciente está salivando muito, começa pelo superior. Quais dicas, assim, práticas que você passaria para o pessoal de casa? Lógico, cada scanner é um scanner, mas assim, tem algumas coisas que são gerais. Tem regras que não mudam, né? Então, comprei um scanner, vou começar a escanear. Gente, eu sei que é legal, mas não tenta fazer um protocolo no primeiro dia. Essa é a primeira dica. Por quê? Tem tecnologia que vai atender, sim, mas o profissional tem que estar capacitado e seguro. Né? A mesma coisa, tira a minha habilitação, vou pegar a Ferrari. Não, calma, passos, né? Então, tudo bem quem se arrisca, ok. Eu recebo várias ligações, acabou de chegar meu scanner, eu tenho um caso de 6 implantes aqui para ser escaneado. Amanhã. Agora. Diariamente. Então, assim, vamos começar, eu brinco com os meus clientes vamos fazer o dia da família? Chama os parentes para fazer uma avaliação a partir do escaneamento, porque você já pega a mão, tá? Isso vale para qualquer scanner. A segunda dica olha bem para a boca do seu paciente, entenda a complexidade que vai ser esse escaneamento. Então, se ele saliva muito, tem scanner que não tolera outra posição, a não ser ali na cadeira do dentista. Mas o nosso scanner, o Dexis, ele tem essa tolerância. Eu posso sentar o paciente? Posso. Bárbara, eu preciso usar afastador? Não uso. No primeiro momento, use o afastador. Vai vendo aquilo que você se adapta. Não existe uma regra para o digital. Existe aquilo que se adequa ao que você usa, ao dia a dia com o seu paciente. Então, são essas 2 dicas, né? Não se aventure fazendo um protocolo imediato, né? Primeira dica. E a segunda primeiro conheça o ambiente que você vai escanear.
E tem a parte do conhecimento do escaneamento em si, a questão do fluxo do escaneamento, né? Às vezes o dentista comprou o scanner, mas não fez nenhum tipo de treinamento, acha que é só, como você disse, colocar na boca do paciente. Tem toda uma sequência de escaneamento para fazer, para aquilo dar certo, ser mais rápido e ficar certinho. Sim. Então, tudo está baseado no conhecimento mesmo, Exatamente. Saber o que você está fazendo. Do mesmo jeito que você teve uma curva de aprendizado para moldar, é uma curva de aprendizado para escanear bem também. Sabe uma dúvida que eu tinha no tempo que eu atendia? Nos primórdios, quando eu não trabalhava com gestão e marketing. Quando o scanner dava erro em alguma área, porque às vezes para pegar interproximal, a meia é mais difícil. Ele trava, e aí você passa e não forma a imagem. Você passa de novo e não forma a imagem. E aí quando você começa a passar a câmera, muitas vezes a imagem começa a ficar pesada, tem chance de dar erro na malha. Como prevenir isso? Ou como gerenciar essa situação? Eu adoro essa pergunta. Porque isso me dava uma raiva que eu falava, não consigo. E é tão simples. Digo pra você que é tão simples. Sabe quando você está usando... Eu vou dar uma dica, assim, até pra absorver mais rápido. Sabe quando você está tirando a foto e a câmera do seu celular tá embaçada? Você não tira e dá uma limpadinha? Então, é momento... Taca aquela sobreimagem, tira o scanner, recorta aquela área e volta a escanear. O que acontece? Às vezes, durante a tomada de imagem, sobrepôs uma imagem errada. E ele não consegue encaixar. Ele não consegue encaixar. Então, qual que é o melhor? Recorta e reescaneia aquela área. Vai ter um assentamento melhor da malha e a imagem, que ficou talvez uma falha mínima no término, ele consiga já preencher de forma... melhor e automática. E na realidade dos laboratórios, é comum o laboratório devolver um escaneamento? Eu estagiei uma época em laboratório e chegava a moldagem lá que às vezes o laboratório tinha que mandar para o dentista falar, não serve, não dá para fazer a prótese. É possível fazer isso com escaneamento? Depois que o escaneamento deu errado, não dá para desenhar a peça aqui em cima. Sim. Isso pode acontecer? Pode. Já acontece sim do protético, a pessoa que vai trabalhar aquela imagem, geralmente é o cadista, né? Ele abre, ele dá uma analisada na malha e fala assim, devolve, fala assim, dá uma escaneadinha de novo aqui, porque falhou alguma coisa. Eu já Pode vi ser por acontecer. Isso, então. Na maioria dos casos é por isso. E tem uma dica também que, assim, o nosso scanner DEXIS é o único que dá para fazer a avaliação de malha. Antes de chegar no cadista. No próprio software do próprio scanner? Software. Bacana. Você acaba de escanear. Quando verifica, você tem um controle lá que você habilita e ele te mostra toda a triangulação. E como que tem que estar essa triangulação? Bem juntinha, bem unida, bem bonitinha. Eu falo que assim, pra mim, que sou apaixonada por essa área, eu fico olhando a malha como se fosse um quadro, assim, de pintura. Eu fico viajando na malha. E aí é fácil de identificar quando a malha está errada, porque ela se torna tudo menos um triângulo. Então, ela não tem ligação dos pontos. E aí fica um emaranhado. E ali a gente fala falha. O scanner da DEXIS tem essa função, é mais prático. Mas se eu jogo esse STL pro computador, tem programas em que eu consigo ver isso antes de mandar pro laboratório, né? Tem sim. Tem até programa que é gratuito, que dá pra fazer isso, né? Totalmente. Então, o ideal é, talvez, antes de enviar pro laboratório, olhar até antes de, às vezes, liberar o paciente, no caso, Essa né? dica que eu ia dar. Antes de liberar o paciente, dá uma olhada. É que, até então, esse conceito de malha ficava muito voltado para o laboratório. É verdade. Só que se você compra um scanner para ter precisão, para não ter repetição, eu tenho que te dar essa autonomia de avaliação. Não cabe só ao laboratório. Porque senão a gente vai ter aquele problema que eu chamo de problema chique e caro. Perrengue chique. Perrengue chique. Então, quando você tem essa autonomia de avaliar, você, com o paciente na cadeira, você pode refazer o escaneamento muito mais rápido. Que é diferente de uma moldagem, né? Não tem como eu recortar a moldagem. Sei que tem alguns que fazem isso. Eu ia falar isso. Recortar a moldagem e remoldar. Já o escaneamento, você vai pontualmente naquela área de interesse, recorta e reescaneia. Isso me dá segundos. Rápido, né? Muito rápido. Então, se eu te vendo um equipamento, prestem bem atenção. Se eu te vendo um equipamento que é para te entregar precisão e rapidez, essa autonomia não pode estar na mão do laboratório.
Até porque o conhecimento do dentista é o dentista que tem. Exato. A boca do paciente é o dentista que tá vendo também. O exame clínico, toda a avaliação da estrutura, da mordida. O laboratório, ele tem algum conhecimento, se o dentista comunica, né? Sim. Mas não... É quando o dentista está começando e tem a sorte de ter no laboratório um cadista que se preocupa em olhar se está tudo ok e ele mandar de volta se precisar fazer, ele está com sorte. Né? Agora pode acontecer de não ser feita essa avaliação e o laboratório mandar a peça simplesmente chegar na boca e não encaixar. E aí tem muita aí gente que vem e fala assim pra mim: mudei pro digital e deu errado. Mudei pro digital e tá dando tudo errado. Mas, às vezes é um problema simples da malha. Sim. Exato. Olha a dica, hein? Dica boa. E tem muita gente que invalida a questão da malha. Eu já participei de treinamentos e tudo bem, a gente tem que aceitar, né? Ser democráticos. E o dentista falar no treinamento que, não, essa questão de avaliação de malha não é importante. Oi? Talvez um dos pilares que eu falei na primeira pergunta, Exato. né? Conhecimento. Entender o fluxo como um todo e também entender um pouco da parte técnica mesmo, né? Sim. Dos conceitos do digital. Não é só na prática, né? O conceito do fluxo, mas também tem que entender o que é um STL, qual a diferença de STL e da ICON, né? Exato. Entender aquilo que a gente estava conversando será que é bom eu aprender a fazer o guia ou eu terceirizar? Agora, uma coisa eu sou muito a favor de, por exemplo, tudo que eu vou terceirizar, o mínimo de conhecimento sobre aquilo eu preciso ter. Por quê? Porque eu preciso avaliar se o que estão me entregando está bem feito ou não. Exatamente. Tanto para serviço, então, contratei uma consultoria, contratei uma agência de marketing, como também para serviço de laboratório. A gente não pode deixar tudo na mão dos outros, porque do mesmo jeito que tem diversos tipos de profissionais no mercado, existem diversos tipos de empresa prestando o mesmo serviço, né? Sim. Então, eu sempre defendo que o mínimo a gente tem... eu não quero perder tempo desenhando o guia, eu vou terceirizar. Mas você tem que entender quais são os pontos de estabilidade que tem que ter um guia, né? O que avaliar quando aquele guia chega, que você vai pôr na boca do paciente, o que você tem que avaliar para saber se esse guia está ok? O que tem que avaliar? Né? Tem janelas de inspeção que você consegue avaliar a distância entre os dentes de suporte e o guia, ou quando não tem dente, se está esquemeando uma gengiva, se você está pressionando demais ou não. Tem uma série de coisas. Por isso que é conhecimento, gente. Tem que ter conhecimento. Tem que fazer curso, credenciamento, tem que entender. Não é simplesmente, escaneei, mandei, veio o guia e coloquei lá, fiz as perfurações, prendi o guia. Pode estar tudo errado. Se você não sabe o que avaliar, né? E assim, o digital não elimina o fator humano. Exatamente. Né? Pode ocorrer erro do laboratório de mandar a guia errada, gente. Guia errada. Por isso eles mandam antes para você fazer o teste no paciente. Isso que eu ia falar. Você costuma marcar uma consulta antes para testar o guia. Sim. Do dia da cirurgia, né? Se tiver algum problema, dá tempo de corrigir. Porque se você deixa para avaliar no dia da cirurgia, você já pensou? Você veio com alguma distorção? E o laboratório justamente não percebeu que tinha um erro na malha, alguma coisa. Então, atenção aos detalhes sempre, né? Sempre. Essa questão que você falou, que eu busco um mínimo de ter conhecimento, eu trabalho no fluxo digital na parte técnica. Extremamente técnico. Então, conheço estabilidade, quase todos os equipamentos hoje comercializados. E quando eu migrei para a área comercial, quando eu vim para essa linha de frente com os clientes, eu tive que estudar o que era a área comercial. Para saber falar do meu produto não só tecnicamente, para entender o que eu podia somar na parte técnica comercial, para poder ajudar o meu cliente. Então, toda vez que eu vou para um consultório fazer uma visita, eu primeiro faço uma pesquisa desse meu cliente, possível cliente. Então, eu faço a pesquisa no Google, vejo onde está a clínica, quem são os concorrentes. Dou uma ligadinha nos concorrentes para verificar se eles já têm scanner. Então, como papel comercial, quando eu visito o meu cliente, que eu vou fazer a visita ali acompanhando o pessoal da Implacil, eu já sei que o paciente, vou dar um exemplo, o João, tem 4 clínicas ao redor dele, em 150 metros, 200 metros, 3 clínicas já atendem com scanner. Eu já levo essa informação para ele. E aí eu pergunto, e é bem interessante que eu pergunto para ele, quanto de paciente migrou dentro de um ano?
Eu não fiz esse cálculo. Então, a gente vai sentar e falar sobre isso. Dentista não faz cálculo nenhum, né? Pois Eu é. bem sei, uma vez que eu me Pois especializei é. na parte de gestão financeira, dentista não gosta de fazer conta. Não gosta. E precisa tanto. Precisa? E não são contas difíceis de se fazer, né? Não é porque todo mundo fala, não, sou dentista, não entendo de matemática, não sei mexer em tabela. Dentista Não geralmente não sabe precisa. nem quanto ganha e quanto gasta. Não sabe. Já começa por aí. Não sabe. Não Isso é sabe uma mesmo. grande falha. Não separa o dinheiro. Protético também, tá? Na verdade, não é profissional liberal. O autônomo, o empreendedor. A gente não recebe, na nossa formação, esses conceitos de administração, de gestão financeira, o que é um fluxo de caixa, o que é custo, o que é negócios, despesa. Não ensinam isso pra gente. Né? A gente cai de paraquedas no mercado e se vira. E aí você vai se virando. Tem gente que tem mais tato para negócio do que outras pessoas, mas é tudo no feeling, na intuição, tá tirando no escuro, né? E isso é um perigo. Principalmente quando a gente está falando de um país, no caso da odontologia, que a gente tem 430 mil dentistas. Exato. É um dentista por metro quadrado. Você sabe que eu venho de uma família de dentistas, sou a terceira geração de dentistas da minha família. Meu vô, na época que meu vô era dentista, o mercado era outro, a economia era outra. Tinha caso que ele ganhava em dólar. Uau. Na época que o dólar não era do jeito que é hoje pra gente, né? A odontologia era outra. Não tinha resina. Resina fotopolimerizável. A odontologia adesiva começou a existir quando meu pai saiu da faculdade. Nem isso tinha. Então, assim, a odontologia tinha outro custo para o dentista, tinha outra remuneração. Sim. O modelo de negócio funcionava na base da indicação apenas. E era suficiente para você enriquecer um dentista. Não tinha... eu não gosto de falar de concorrência para a área da saúde, porque eu acho que cada um é um serviço muito humanizado, muito personalizado. Vai muito de confiança, de relação entre o paciente e o dentista. Eu não gosto do termo concorrência, mas é um mercado talvez saturado. Sim. Então, a gente tem que pensar em estratégia comercial. Eu não gosto disso, eu não quero saber. A gente vai ter, inclusive, um episódio sobre marketing pra gente discutir justamente isso. Eu não quero saber de marketing, eu não gosto disso, eu não quero ter que ficar... Não quero estar na rede social. Muito dentista tem resistência para isso, né? E aí eu sempre falo, é a realidade que você está. Ou você se adapta à realidade, ou você fica para trás. Exato. Ou a realidade te engole, é a verdade, né? É cruel, mas é verdade, né? Exato. E eu vejo muito disso, né? Eu coloco os meus colegas protéticos que se formaram na minha época ali. Poucos acompanharam tecnologia. Eu não gosto. Recentemente eu tive uma procura. Como que eu faço para entrar nesse mundo? Então, querendo ou não, o mercado vai te empurrando. E você tem que ir se atualizando, né? Seja em negócios, em marketing. Eu não gosto eu, Bárbara, não gosto de marketing, mas eu tive que me especializar em questões de marketing comercial. Sim. Ponto. Se eu não tenho essa opção, o que eu faço? Contrato alguém para fazer. Sabendo o mínimo para você supervisionar. Sabendo o mínimo para me supervisionar. É isso. Ponto. Hoje eu encontro algumas brigas, né? Briga não, né? Algumas discussões que assim, não, mas você não sabe disso. Sim, eu sei. Quando eu levanto a minha opinião é porque eu tenho a informação. Eu sempre brinco com todo mundo. É difícil eu entrar numa discussão para não ganhar, hein? Vou ficar na minha por aqui, tá? E assim, com a visão que vocês têm, com a experiência, com a prática de mercado que vocês têm, tanto para a área comercial e para a prática clínica, o que vocês, olhando para o futuro, por exemplo, há 10 anos atrás, os scanners eram outra coisa do que são hoje. O que vocês acham que hoje, pensando no digital, seriam os scanners de 10 anos atrás? Será que são as impressoras 3D? O que vocês acham que ainda vai evoluir muito, que é um momento oportuno agora para alguém começar a estudar, para ascender junto com isso? Exatamente. Porque pode ser que lá na frente, quem não está começando agora, tem uma certa dificuldade maior, né, para acompanhar. Exato. Porque a evolução está muito rápida, né? No que você acha que a gente tem que ficar de olho, assim, sabe? O que você diz na tua área, Bárbara? Bom, evolução de scanner, eu digo que agora nós estamos num patamar muito bom, né, de scanners, o que diferencia atendimento, suporte e assistência.
Então, tem que prestar muita atenção nisso. Mas de tecnologia em scanner, eu vejo hoje só tecnologia na peça de mão, não na câmera ou técnica de captura. Como você disse, de ter um software que permite fazer uma avaliação de malha, alguma coisa assim, exatamente. Né? Agora, impressora, ela muda a cada 9 meses. Gente, já tem impressora imprimindo titânio, tem impressora... Estão trabalhando na impressora que vai imprimir cerâmica. Então, assim, já pensou? Ficaria de olho nisso, né? Muito. Então, já tem, né? Já tem gente trabalhando em cima disso. Porque do mesmo jeito que antigamente as fresadoras eram enormes. Uma vez eu fui conhecer um grande laboratório aqui em São Paulo, que ele era um dos únicos que estavam no digital. E ele tinha um salão grande, com um monte de fresadora, assim, parecia umas geladeiras, as fresadoras. Hoje, no chairside, tá na bancada. Tá na bancada. Né? Do mesmo jeito que a impressora 3D, a gente já tem a de resina, né? Que é pequenininha. Essas de cerâmica, de zircônia, tem empresa também que já faz sinterização do titânio até, né? Isso eu tenho a impressão, eu tenho o feeling que vai diminuir de forma a chegar dentro das clínicas, né? Ou de um laboratório. Hoje a impressora 3D já está extremamente acessível. Sim. Então, a cada 8, 9 meses se lança uma impressora. Com um quê diferente? Agora nós temos a impressora com inteligência artificial, que tem uma câmera dentro, que quando acontece qualquer movimentação, ela avisa e para. Porque isso já aconteceu tanto comigo. Esperar imprimir o modelo. Quando eu vou olhar... Parou. Não tinha modelo nenhum, caiu no suporte. Eu falei, porque foi erro na colocação do suporte na hora de posicionar na mesa de impressão, né? Hoje não precisa mais ficar ali sacudindo, já tem um agitador. Então, tem muita coisa vindo. E na onde eu faço a minha especialização para fluxo digital, nós estamos estudando impressora há 10 anos. E aí tem um comentário que o pessoal fala, vai substituir a fresagem? Gente... Não é substituição. O mercado vai ficar diferente. Então, nós vamos ter, sim, uma alta na parte de impressoras. E isso está acontecendo porque material muito bom para imprimir. Evoluiu muito, né? As resinas evoluíram muito. Muito. Hoje nós temos resina com carga em cerâmica, que atinge 150 megapascal. Olha que maravilha. Mas ainda assim, ainda não substitui uma peça fresada, né? Em termos de resistência. De resistência ainda não substitui. Mas você acha que vai chegar nesse nível? Vai. Eu também acho. Principalmente se surgir a tal da impressão em cerâmica, como estão dizendo, que diminuiria muito o uso das fresadoras, passaria mais para impressão. Sim, e aí a fresadora vai ficar mais voltada para grande fluxo, assim como tem a central de usinagem aqui em São Paulo, da Unicad, vai ficar mais voltada para grande volume. E o dentista vai trabalhar mais na impressão. Porque a fresagem é mais rápida, dependendo do que a impressão, né? Dependendo, sim. Hoje, quando eu olho uma fresadora 4 eixos dentro de um consultório, eu sei que ele vai entregar em 12 minutos uma peça. Sim. Que aí não precisa de maquiagem, é só o polimento, né? Assim como a que vocês têm lá. Então, é um polimento e encaixou. Hoje, tem impressões que você ainda precisa dar uma maquiada, né? Tem resina que ainda não tem cor o suficiente. E em questão de inteligência artificial, eu acho que isso vai... É o futuro. Do mesmo jeito que um dia a internet estava nascendo e não teve volta, hoje a inteligência artificial é isso. Ela vai estar inserida em absolutamente tudo. Como já está em muita coisa, a gente não sabe. Como que vocês acham, com a experiência que vocês têm, que a inteligência artificial vai ser aplicada nos softwares? Já tem muito, né? Mas como que isso vai entrar mais na rotina do clínico? Como que no diagnóstico, Hoje nós estamos alimentando de forma direta e indiretamente uma base de dados de casos clínicos, situações clínicas. Então, hoje eu já tenho um scanner que faz eliminação de tecidos e artefatos. Por inteligência artificial. Por inteligência artificial. Então, já temos aí inteligência artificial para fazer avaliação de nível de tártaro, recessão gengival. Então, a própria inteligência calcula o tamanho da recessão. Então, legal. Nós não vamos novamente. O medo de todo mundo, vai invalidar o dentista. Não, gente, tecnologia é para somar. Exato. Não é para substituir. A gente tem que pôr isso na cabeça. Tecnologia é para somar. E sempre precisa ter um operador, né? Sempre. Para interpretar e avaliar. Exato. Do mesmo jeito que a gente tem que saber avaliar
um serviço que a gente contrata, a gente tem que saber avaliar o que a inteligência artificial Facilitar fala a vida pra do gente, né? dentista, né? Porque assim, nós vamos falar de economia de tempo e assertividade. Sim. Seremos mais assertivos com esse banco de dados. Aí é perigoso? Gente, tudo na vida é perigoso. A partir do momento que nós nascemos, já é um perigo, né? Mas essa questão da inteligência artificial tá gerando dúvidas, até como você disse, tem hora que a gente nem sabe que aquilo foi gerado por inteligência artificial, né? Mas na odontologia em si, é como você disse, você que está mais na área técnica, né, que sabe dizer mais em que sentido isso pode evoluir ainda a nosso favor, né? Vai evoluir muito, muito, muito a nosso favor. Muito. E não é pro dentista ter medo, né? Não. Não, muito pelo contrário. Quê, né, O medo de ser substituído, não acho. Vem para agregar. Acho que na parte de diagnóstico isso vai aumentar muito. Vai facilitar muito. Vai melhorar muito, porque acredito que se eu chego lá no seu pai para fazer uma avaliação, ele tem uma visão de diagnóstico, e quando eu chego numa geração mais nova, a gente sabe que é totalmente diferente. Até por falta de experiência, Total. vamos dizer, né? Quanto mais experiência. E aí a inteligência artificial vem para unificar essa informação. Então, eu falo que ela, na parte da odontologia, ela vai democratizar a conversa ali com o paciente. Legal. Isso vai ser bem legal. O que eu acho que o dentista não pode... Como é que eu vou dizer isso? Achar que tem que estudar menos, se dá o luxo de não estudar ou de não conhecer, achando que a inteligência artificial vai substituir nesse sentido, né? Não sei se eu fui clara. Porque tem gente que fala assim, a inteligência artificial faz essa parte, eu não preciso saber. Não é bem assim. Tem que saber para poder avaliar se aquilo realmente está funcionando. Na medicina, nós já temos aí cirurgias operadas, muito, né, robóticas. Tem na implanto também. Tem na implanto. Eu Na vi um vídeo que tem. nós temos ali o X-Guide, que é a cirurgia navegável. Sim. Mas não elimina o conhecimento do forma implanto. Exato. Precisa dele. Na medicina, tem a cirurgia totalmente robótica. Eu fiz cirurgia robótica, mas tava ali, ó, o dentista, o clínico tava ali olhando o cirurgião, mas o pessoal do acompanhamento do caso clínico tava ali. Então, querendo ou não, a máquina vai ajudar, mas não vai Substituir, jamais. E a gente está se encaminhando agora para o final, e aí eu tenho uma pergunta de ouro que eu vou fazer em todos os episódios. O que significa para vocês ser uma mulher que trabalha na odontologia, sendo dentista ou trabalha no mercado odontológico? O que significa para vocês? Para mim, assim, é um motivo de orgulho muito grande. Eu sou a primeira dentista da família, então, assim, eu acho que isso pesou bastante nesse sentido, né, de dar esse orgulho para os meus pais, para minha família. Eu acho que a mulher na odontologia, assim, não é questão de, pessoal, eu tenho medo de falar, se parecer que está militando, vamos dizer assim, né, pelo feminismo, não isso. Mas a mulher tem um olhar diferenciado. Tem aquele, eu costumo dizer, nem todas as mulheres são mães. Eu sou mãe, então eu vejo assim, a gente tem um olhar maternal, aquela coisa com o paciente mais acolhedora, carinhosa. Não estou generalizando, não todos, mas muita gente, né? Muitas dentistas têm esse olhar e o paciente gosta disso. Não invalidando os homens, pelo amor de Deus. Os dentistas homens também atendem muito bem, também muitos são acolhedores e tudo mais. Mas a mulher tem aquele quesinho, eu não sei, tem né? Um olho especial, tem um olho especial, uma graça. Tem essa coisa. Então, e com relação às mulheres na odontologia em geral, né? Nós temos mulheres ótimas, inteligentíssimas, que estudam tanto quanto os homens, às vezes até mais. E mulher é um negócio assim, né? Porque você tem a jornada em casa, você tem a jornada no trabalho, você tem que estudar. Que é o tema do próximo episódio, já fazendo a chamada. Spoiler! Então, tem que se dedicar a tanta coisa para ser uma boa profissional. Então, assim, a gente tem que se valorizar, sabe? Eu vejo muita mulher inteligente, que sabe muita coisa, mas tem vergonha de aparecer, tem vergonha de se expor, com medo de julgamento, talvez, não sei. Mas, que nem lá no nosso grupo, a gente tem mulheres inteligentíssimas, tem muita experiência na implantodontia, mas não tem coragem de falar, de se expor, de passar o seu conhecimento. Então, vamos lá, mulherada. Vamos passar o conhecimento, vamos crescer junto, vamos mostrar que a gente consegue sim. Né? Estamos juntos aí para isso. É isso. Amém. Bom, para mim, eu me sinto inspirada toda vez que eu estou próximo às dentistas
e que nós começamos a trocar informações e essa correria de ser mãe, esposa, do lar e faz tudo. E quando eu olho para a odontologia, eu fico muito inspirada quando eu vejo as mulheres liderando, entrando para o mercado, e na parte comercial, né? Assistir uma mulher palestrando, para mim aquilo me inspira muito. Eu acho que é todo dia eu me desafio eu falo beber daquela fonte, né? E me alimentar com aquela inteligência. Eu gosto de estar próxima de pessoas que me levam mais, me desafiam. Então, hoje eu me sinto inspirada quando eu olho para a odontologia, quando eu vejo essa mulherada. Tem algumas escondidas muito boas, mas nós vamos aos pouquinhos tirando. Elas. Porque querendo ou não, para nós, essa área de internet, de mídia, podcast é uma área nova. Sim. Né? Nós temos que sair da parte de trás ali do consultório e vir um pouquinho mais para frente contar a nossa história. Que não é para ser a guerreira Xena. Não. É para mostrar que nós conseguimos e nós podemos. Sim, exatamente. Né? Esse tema de guerreira não é comigo, tá, gente? Comigo. Eu adoro uma coisa bem graciosa, bem princesa. Eu já sou mais guerreira cheia, sabe? Eu já sou mais dessa pegada. Mas eu tenho uma história, se você me permitir, para contar, que sábado, conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tinha um sonho e você me podou desse sonho. Ela, qual? Eu falei, mãe, eu queria muito ser a Paquita. E a minha mãe virou para mim e falou assim, eu tinha que te preparar para a realidade do mundo. Sério mesmo que você é dessa geração que você é Paquita? De bota. E aí eu olhei pra minha mãe, eu fiquei tão inspirada naquilo, porque ela, com toda a delicadeza do mundo, ela falou pra mim, isso não é pra todo mundo. E você não pode viver só nesse sonho. Você pode sonhar, mas você precisa correr atrás de mais coisas. Você não pode depender só disso. Então, naquele dia eu falei, mãe, você ficou arrependida? Ela falou, ai, me dói às vezes lembrar. Eu falei, não, olha a mulher que você criou. É verdade. Então, é muito disso, né? A gente abre mão de alguns sonhos, mas conquista outros, né? Que às vezes a gente nem imaginava, né? Exatamente. Não sou uma Paquita, mas tá tudo bem. Mas é uma expert no fluxo digital. Com certeza. E agregou muito pra gente hoje. Muito obrigada, meninas, pelo esse tempo, por essa conversa maravilhosa. Foi um bate-papo incrível, que eu tenho certeza que o pessoal de casa também adorou. Eu que agradeço. Agradeço de verdade o convite, mais uma vez a Implacil. Agradeço, Rafaela, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com a Bárbara. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Eu espero que o pessoal que assistiu não fiquem com medo do fluxo digital, gente. Comece por algum canto, mas comece. E é uma curva de aprendizado e vai dar tudo certo. Muito obrigada mais uma vez. Para quem quiser seguir, as nossas redes sociais são @mulheres na implantodontia e @doutoracatialbuquerque.sp. Mais uma vez, obrigada. Eu agradeço pelo espaço, pelo bate-papo, por me sentir acolhida e ouvida por vocês. Espero que isso seja só o começo de um grande projeto que eu sei que está por vir, né? Quero participar dos próximos, me chama, nem se for no bastidores, eu quero. Me chama também. Me chama também. A minha rede social, o Instagram é Bárbara AJ Vidal. Então me sigam lá, fiquem à vontade. Tem um scanner, precisa de ajuda? Pode me chamar, porque a Dexis permite que vocês me usem da melhor forma possível. Bom, pessoal, então, se você gostou desse bate-papo, já nos segue, ativa a notificação, porque semana que vem tem mais. Como eu disse, nesse projeto serão 4 episódios e esse foi só o primeiro. Já fazendo uma chamada para o segundo episódio, que a Kátia já deu um spoiler aqui, vai ser justamente sobre essa parte de como equilibrar os nossos grandes sonhos sendo mulheres, né? Que a gente tem muitos sonhos e sonhos grandes, então essa parte da maternidade com a construção da carreira, que eu acho que é um assunto que vai dar pano pra manga, né? E sejam todos muito bem-vindos. A gente tá super feliz. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a vocês também que ficaram aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.